tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Carol pra falar de Game of Thrones. Essa é a nossa continuação do vídeo dos Blackfyre. Então a gente já vai continuar da onde a gente parou, então se você não viu, a gente recomenda assistir o vídeo da primeira rebelião Blackfyre e sobre a vida deles também. A gente explicou todo o contexto que levou ao começo das rebeliões Blackfyre, e agora a gente parte do final da primeira rebelião, começo da segunda, e vai falar da segunda, da terceira e da quarta rebeliões Blackfyre. Porque esse povo não desistia, eles não eram brasileiros, sério? Mas eles não desistiram nunca. Caramba, ou insistência, hein? Eles e o pior é que você muito. vai vendo que depois, com o tempo, o apoio decai, assim, mesmo assim eles continuam tentando. Mas a gente tá se adiantando já. Vamos falar da segunda rebelião. E essa foi a rebelião mais fail, mais zoada, ninguém deu moral. Ai, que dó, eu fiquei com pena, assim. Mas essa rebelião também é um spoilerzinho de Dunk and Egg, né, do Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, se você não leu, talvez estrague aí um pouquinho de uma das histórias, mas é uma coisa que não vai estragar tanto, eu acho. Que o legal é você ver a história, que se desenvolve. Como que rolou, né? Mas então, basicamente, se você não quiser saber dessa rebelião especificamente, pula pra terceira, vai ter aqui na descrição o tempo pra você clicar e etc. Mas enfim, a segunda rebelião Blackfyre foi em 211 o ano e começou num torneio. Ela era meio disfarçada de um torneio num lugar chamado Alvas Paredes, que fica nas terras fluviais. O rei Daeron II, que tava lá no outro vídeo, na outra rebelião, ele já tinha morrido e agora quem governava era o Aerys I, não o Aerys II, o louco, o pai da Daenerys, não, era o Aerys antes. I. Que foi homenageado com, né, o Aerys II foi homenageado por causa dele. Sim. E o rei Aerys II tinha como mão do rei o Corvo de Sangue, né, o Brynden Rivers, que como a gente falou no vídeo anterior, ele se tornaria o maior inimigo dos Blackfyre, o maior exterminador de Blackfyre de todos os tempos. E é interessante porque teoricamente era pra ele ter ido pro lado dos Blackfyre, né? Sim, porque ele também era um bastardo, né? Mas ele odiava o Bittersteel, né? O Aço Amargo, que era um outro bastardo ali. E os dois como se odiavam, quem apoiava um, o outro apoiava o e eles inimigo. Eram meio que protagonistas dessa treta toda e a gente vai ver mais pra frente que eles vão continuar sendo. Teve um casamento entre o Lord Ambrose Butterwell e uma filha de um dos Lords Frey lá da época, um Lord Frey, e eles iam se casar, e por isso que teve esse torneio, meio que uma comemoração, esse torneio em Alvas Paredes. Uma coisa que eu acho muito interessante é que as histórias do Dunk and Egg, elas se passam uns 90 anos antes das Crônicas de Gelo e Fogo, mas já tem um personagem que a gente conhece que aparece nessa história. Pequenininho. Que é o Walder Frey. Lembra que ele é super velho nas Crônicas de Gelo e Fogo em Game of Thrones? Nessa história, nesse torneio de Alvas Paredes, ele aparece assim super pequenininho porque quem tava casando era uma irmã mais velha dele. Isso é muito louco, gente, porque legal. Ele ficou muito velho depois, sabe? Ele só passou muito tempo. E esse cara, esse Ambrose Butterwell, ele era meio vira-casaca. Ele participou daquela rebelião Blackfyre do Daeron II, só que ele não sabia lidar com os Blackfyre. Ele participou de um jeito todo errado, na verdade. Ele era meio maluco. Ele foi mão do rei do Daeron II por um tempo, só que ele foi mandado embora exatamente porque ele não tinha conseguido lidar com os Blackfyre. E aí depois a gente descobre porque ele até curtia os Blackfyre. Quando teve a rebelião, ele mandou 2 filhos dele pra lutar. Só que não os 2 pra defender os Targaryen, os 2 pra defender os Blackfyre. Foi um pra cada. Um pra defender os Targaryen e outro pra defender os Blackfyre. O que ele quis dizer com isso, né? Que ele tava em cima do muro, realmente. O pior é que os 2 filhos morreram. Tadinho. Mas não, coitado não, porque ele é mó vira-casaca. Aí ele tinha sido demitido e tal, e aí ele organizou esse torneio, que era meio que por causa do casamento dele. Só que nesse torneio ele reuniu um monte de galera que apoiava os Blackfyre. E quem fez esse plano com ele foram o cunhado dele, que era o Tomard Heddle, e também tinha um cara chamado Gormon Peake, que é um cara que lutou na primeira rebelião Blackfyre, era um dos maiores apoiadores dos Blackfyre. Só que quando a rebelião falhou, ele não fugiu pra Tyrosh que nem o resto. Ele ajoelhou, pediu desculpas e tal, foi perdoado. Existe isso em algumas das rebeliões, você consegue, né? Tipo, o lado que perde, às vezes a pessoa pode ajoelhar e ter clemência. Só que nesse caso ele teve clemência e mesmo assim continuou lá atrás dos panos, tentando apoiar os Blackfyre. E dessa vez o pretendente ao trono Blackfyre lá que eles inventaram era o Daemon II, que era o terceiro filho desse Daemon da primeira rebelião Blackfyre, porque o Daemon morreu, os 2 primeiros filhos deles, que eram aqueles gêmeos que a gente contou, morreram, e sobrou esse cara, que era o Daemon II. Sobrou muita gente, né? Ele só que era o mais velho dos que sobraram. Tinha outros irmãos. Se você tá confuso de quem morreu, quem era o Daemon I, não sei o que, vai lá no vídeo dos primeiros Blackfyre lá pra você relembrar. Tá o link aqui na descrição. Enfim, como essa galera toda morreu na batalha lá do campo do Capim Vermelho, o Daemon e os filhos gêmeos dele, o resto da família Blackfyre fugiu pra Tyrosh, uma das cidades livres. E aí esse Daemon II morava lá em Tyrosh, e um dia lá ele teve um sonho profético, que é uma coisa que os Targaryen têm, né? Aqueles sonhos, tipo, por exemplo, quando teve a perdição de Valíria, uma menina lá
Daenerys, a sonhadora, sonhou que ia explodir tudo e pediu pra eles irem embora. Vazar. E o Daemon II teve um sonho parecido com esse, só que ele sonhou que um dragão nasceria em Alvas Paredes. Um dragão surgiria. Então, olha as ideias do cara. Ele achou que ele ia ser o cara fodão que ia liberar o dragão, porque tinha um ovo de dragão lá nesse torneio em Alvas Paredes. E ele falou, bom, acho que eu tenho que ir lá, né, galera? Foi o que ele fez. Então, ele achava que se ele fizesse o ovo de dragão chocar e nascesse um dragão ali, todo mundo ia apoiar ele e aí ele ia conseguir o trono de ferro. Olha, talvez realmente seria, né? Tipo, é só olhar a Daenerys, né? Ela, tipo, tem o dragões. Muita gente se ajoelhou perante ela por causa disso. Então, não é que não faz sentido. O que não faz sentido é ele achar que ele ia conseguir fazer o ovo de dragão chocar, sendo que os dragões já estavam extintos. E achar que ele era especial por algum motivo também. Mas aí uma coisa muito curiosa nessa rebelião é que o Aço Amargo não apoiou o Daemon II. O que é muito estranho, porque ele era o filho mais velho sobrevivente. Por mais que o plano dele não fosse lá essas coisas, ele era o próximo na lista lá, Sim. Blackfyre, que eles inventaram, gente. Ele tinha que ser apoiado. E o Aço Amargo não coroou o Daemon II, nem deu a espada Blackfyre pra ele. E quando o cara foi, ele cagou, ele não foi. Sim, ele ninguém não foi apoiou. pra apoiar. Ele foi meio escondido, assim. O Daemon II foi disfarçado pra Westeros e tudo. E aí tem muitas teorias de fãs sobre por que o Aço Amargo não apoiou o Daemon II. E uma das teorias mais populares é de que porque o Daemon II era homossexual, talvez o Aço Amargo tivesse um preconceito, Reprovava. assim, achasse que ele não era merecedor ou algo assim. Porque fica implícito que o Daemon II é gay, ele dá umas cantadas no Ser Duncan, assim, ao longo do livro. Então talvez seja por isso. Mas também pode ser simplesmente porque o plano dele era muito zoado. Ele falou, Sim. vou chegar lá e vou chocar um ovo e pronto, é isso. Né? Sem se preparar, sem nada. Sem exército. Então talvez por isso o Aço Amargo tenha achado, esse cara é meio louco, é melhor eu apoiar o irmão mais novo dele depois. Tô de boa. Aí o Daemon II falou, bom, não posso chegar lá falando, eu sou o Daemon Blackfyre, me que respeitem. ia matar ele na hora. Então ele foi disfarçado como Jon, o violinista. Ele foi de cavaleiro, assim, ele pegou um emblema inventado, assim, e foi participar desse torneio aí em Alvas Paredes. Nas justas e tudo, lutar e tudo mais. Aí, assim, as pessoas que organizaram o torneio sabiam quem ele era, né? O Gorman Peak, o Butterwell. Porque eles estavam, vocês entenderam, que eles estavam tudo concomunado, né? Como diz minha avó. Sim. E aí a ideia era que o Daemon II participasse do torneio e depois, quando tivesse as festas e tal, ele fizesse esse ovo chocar ou algo assim e se revelasse. Sentar em cima do ovo. Sei lá. E se revelasse pras pessoas aí, sim, Tcharam! como Blackfyre. E aí as pessoas que foram convidadas também eram pessoas que tinham a ver com os Blackfyre, porque eles não iam chamar pessoas que pudessem dedar todo mundo, E essa galera toda concomunada aí tinha um plano de fazer o Daemon ganhar todas as justas, pra no final ele ser o fodão, o Jon violinista ganhar tudo. Só que ele não sabia disso. É verdade, eles queriam dar uma incrementada no plano dele, né? Ele só queria fazer o ovo chocar e se revelar. Eu tô imaginando ele sentado em cima do ovo, assim. E os caras que organizaram o torneio, na verdade, queriam mais do que isso. Eles queriam que ele ganhasse tudo, que ele fosse pra o ele campeão. ser mais respeitado. Isso, pra todo mundo ver como ele era foda. Porque o primeiro Daemon Blackfyre, muito do respeito que ele tinha, muito do apoio que ele tinha, é porque ele era um baita guerreiro, né? Ele sabia inspirar confiança nas pessoas. Então seria um passo seria um passo pro Daemon II ser um cara amado. Só que o Daemon II não sabia desse plano de que eles estavam tentando forjar a vitória dele. Ele achou que ele tava ganhando. Ele tava querendo ganhar. Pô. E ele era bom mesmo, não é também que ele era super loser, assim, só que coitado. Mas sabe quem descobriu tudo isso? O Ser Duncan, o Alto, o cara do livro, que tá aqui. Vou até pegar. O livro Cavaleiro dos Sete Reinos, que fala do Ser Duncan, ele descobriu tudo. É verdade. E ele falou, isso aqui tá zoado, gente. É muito legal na história que eles vão percebendo que tem alguma coisa errada ali. E aí o Ser Duncan acaba descobrindo mais pro final que é, sim, o Daemon II, Blackfyre. Todo mundo fica, porque ninguém gosta de falar muito nos Blackfyre, é um negócio meio tabu. É meio Voldemort, sabe? Aí revelaram lá que ele era Blackfyre e tal, e acusaram um outro cara X, que era o Glendon Flowers, de ter roubado o ovo de dragão. Só que era Brinks. Sim, era mentira. Acusaram ele falsamente, né? E aí, mesmo assim, ele teve que participar de um julgamento por combate, que era um julgamento por combate meio diferente, porque eles tiveram que... Não foi batalha corpo a corpo, foi injustas. E aí foi esse cara, Glendon Flowers, contra o Daemon II Blackfyre, que já que ele, eu sou o Blackfyre, então deixa eu lutar contra você, deixa eu ser o campeão. Só que aí, tadinho, quando eles foram lá de cavalo e tal, o Glendon Flowers derrubou o Daemon na lama. Tadinho, sério, ele é muito loser. E aí ficaram chamando ele de dragão marrom depois, que ele ficou cheio de lama. Aí ele já tinha caído na lama, não deu tempo dele ser coroado, que ele ia ser coroado, né? Esse é o Blackfyre e tal. Só que não, o Corvo de Sangue descobriu tudo. E aí não rolou nada. O Corvo de Sangue, ele tinha uma rede de espiões muito grande, né? Então ele já tava reunindo lá o exército dele, tipo, já cercou geral ali. E antes mesmo de coroarem, tadinho, já tava, reina o seu Corvo de Sangue, cara. E o mais triste, tá tudo triste, na verdade, né? Coitado desse Não, mas eles estavam se rebelando. Não, mas assim, mas
tadinhos, pelo menos eles podiam ter se rebelado e lutado Direito, com né? honra e tal. Mas aí o Daemon II falou pras pessoas, gente, o Corvo de Sangue tá na nossa porta, vamos lutar, vamos nos rebelar contra eles. E aí todo mundo, Tá de boa. você tá falando sério, cara? Não pode não. Não, ninguém tava afim de morrer por uma causa X, por esse cara e... Tadinho, não todo rolou. mundo riu dele. E aí o Corvo de Sangue invadiu lá as paredes, capturou o Daemon II, ele ficou como prisioneiro dos Targaryen. E também os responsáveis por organizar o torneio foram punidos. Tipo o Gormon Peak, que é um cara que já tinha ajoelhado antes, falaram, agora a gente não vai cair nessa, mataram ele. O Butterwell perdeu um monte da fortuna dele, várias coisas assim. E aí os Targaryen mantiveram o Daemon II como refém, justamente porque se eles matassem, aí era o próximo da lista, o próximo Blackfyre e assim vai. Sim, aí o Aço Amargo ia coroando o que sobrasse, entendeu? Mas como ele tava como refém, eles não podiam coroar outro porque não seria o sucessor mesmo. Verdadeiro. E eles tinham que esperar o Daemon II morrer. Então é uma jogada muito melhor do que simplesmente chegar e matar o cara. Mas assim, vamos levar em conta que o Aço Amargo cagou um pouco pro Daemon II, né? Ele não tinha dado a espada pra ele, não tinha coroado ele. Então ele tava realmente só esperando ele morrer pra fazer alguma coisa. Mas o Daemon morreu super rápido e só 8 anos depois da primeira rebelião já tinha mais uma, a terceira rebelião Blackfyre. Dessa vez o Aço Amargo tava envolvido e ele coroou o Rhaegon Blackfyre. Não é Aegon, é Rhaegon Blackfyre. Ai, pelo menos um nome diferente, né? Que era o quarto filho do Daemon Blackfyre, o primeirão lá. E haja filho, hein? Ele teve muito filho, cara. Ele teve pelo deixou menos bastante 5 herdeiro. filhos homens. É tipo, gente, é muita gente. E esse Rhaegon aí, a gente não sabe muito da história dele, a gente sabe que ele era adulto, ele tinha entre 25 e 30 anos por aí, ele era adulto o suficiente pra ser casado, Já tinha ter filho. filho, então ele já tava assim... Já tinha herdeiro Blackfyre aí pra colocar pro resto da vida. E essa terceira rebelião Blackfyre foi no fim do reinado do Aerys I, esse rei que a gente falou da rebelião anterior. E o Aerys I, cara, o problema dele... Ele tava cagando. Ele tava... Nossa, sério, ele não queria governar, ele só queria ler. Ele era o cara, assim, que ficava lendo o livro o dia inteiro. Nem herdeiro ele teve, porque falava que ele não queria transar com a mulher dele, ele só queria ler. Que era mais fácil ele levar um livro pra cama do que uma mulher. E por ele não querer governar direito, ele largava tudo na mão da mão, que era o Corvo de Sangue. Sim, o Corvo de Sangue, que a gente falou, que é o do Javas Blackfyre, blá blá blá. Ele era a mão do rei, do Aerys I, e ele fazia tudo, assim, inclusive lidar também com rebeliões Blackfyre, e também ele era, além de mão do rei, ele cuidava muito dos sussurros, a coisa que o Varys faz hoje em dia, o Corvo de Sangue fazia com os espiões dele, tinha até aquele dizer quantos olhos o Lorde Corvo de Sangue tem, tipo, 1001, porque ele tinha muitos olhos em todos os lugares, etc. Aí, como o Aerys I tava cagando, o irmão dele, que chamava Maker, falou, eu não estou cagando, eu quero umas tretas pra mim. Ele gostava muito de combate, era um ótimo comandante militar. E ele foi lá cuidar dessas rebeliões que estavam incomodando o reino. Então ele foi representar o irmão dele que tava lá lendo algum livro sobre qualquer coisa. Então a força aí dos Targaryen contra essa terceira rebelião Blackfyre foi Corvo de Sangue, o Maker, que depois viraria rei e tal, o Aerion Chama-Viva, que a gente já falou dele como o Targaryen idiota que tomou fogo vivo, mas ele ainda não tinha tomado fogo vivo, obviamente. E também o Aegon, o Egg de Duncan Egg, ele foi um dos que participaram, ele já era mais adulto, velho. assim, já era mais velho, então ele pôde participar e lutou valorosamente nessa rebelião. E nessa rebelião rolou a segunda treta entre Corvo de Sangue e Aço Amargo, o retorno. Eles brigaram de novo. Combate novamente. Porque como a gente falou no vídeo anterior, no primeiro embate individual deles nas rebeliões, o Aço Amargo foi lá e arrancou o olho do Corvo de Sangue. Lembrando que o Corvo de Sangue tava só com o olho nessa altura. Sim, ele usava tapa-olho e tudo. Mas aí teve esse combate deles dois de novo, e dessa vez o Corvo de Sangue ganhou e o Aço Amargo foi capturado. E no final da batalha, esse Rhaegon aí, que era o Blackfyre, que ia ser, né, o rei, teoricamente, ele meio que percebeu que tinha perdido e ele se rendeu, deu a espada e falou, não, gente, tudo bem, beleza. E aí mataram ele. Sim, muita sacanagem. Foi muito desleal, porque, pô, quando a pessoa ajoelha e tal, você Bandeirinha você pelo menos captura a pessoa e aí você vê se ela vai ser executada ou não. Você julga. Você tortura, julga, sei lá. Mas ele foi morto ali na hora, mesmo ele tendo se rendido. Então isso pegou muito mal pro lado dos Targaryen também. Aí o Aço Amargo tinha sido capturado, ele apoiava os Blackfyre, né? Então o que todo mundo pensou? Vamos matar, vamos prender, vamos foder com a vida dele, vamos não sei o que. Não. Aí o Aerys I, que tava lá lendo um livro, fechou o livro e falou assim, não, vamos mandar ele pra muralha, tá tudo bem. Tipo, vamos oferecer clemência. O cara liderou 3 rebeliões. Contra o governo. 2 rebeliões, porque a segunda não teve ele. Mas ele liderou 2
2 rebeliões contra o governo. E aí você pensa, não, vai ser tudo bem, ele vai ficar de boas lá na muralha. Obviamente que ele não ficou de boas na muralha. Não, ele nem chegou na muralha. Exato, porque enquanto ele tava indo pra lá, os apoiadores Blackfire deram um jeito ali de saquear o navio que ele tava indo e ele nem chegou pro norte lá. E aí ele voltou pra Essos de novo. Aí ele voltou lá pra Tyrosh, que era a cidade que todo mundo, os apoiadores Blackfire, ficavam, e ele coroou o filho desse Rhaegon que morreu. E esse filho chamava, pra ficar confundir mais as coisas, chamava Daemon. Aí ele virou Daemon III Blackfire. E aí vai começar outra guerra, Miriam. Na verdade não, ainda tem uma outra coisa no meio. É porque teve uma confusão de sucessão aí no meio, que a gente até já contou no vídeo dos Targaryen, que vai estar linkado aqui na descrição. Mas essa sucessão envolveu mais um pretendente Blackfire, que não foi esse Daemon III ainda. Calma que daqui a pouco ele vem. Mas teve um outro pretendente Blackfire, que foi o Aenys Blackfire. Só que essa treta de sucessão, que se você quiser detalhes e tal, a gente explicou no vídeo, foi com a morte do rei Maker. Lembra o Maker que lutou na Terceira Rebelião? Ele virou rei e ele morreu. E aí, resumidamente, já tava difícil pra arranjar o herdeiro dele, porque não é que ele tinha muitos herdeiros disponíveis assim facilmente. Não, ele tinha vários filhos, mas um era pior que o outro. É, exatamente. Aí assim, os melhores candidatos eram o Maegor, que era filho do Aeron Chama-Viva. Lembra que tomou fogo vivo, morreu. E além de tudo, ele tinha um filho que tinha esse nome aí bizarro, que era o nome, tipo, do pior rei de Westeros, que era o Maegor o Cruel. E tinha mais candidatos. Tinha o Aegon, o Egg, e chegaram a cogitar também o Maestre Aemon, que era irmão do Egg, irmão dessa galera aí. Sim, só que ele não podia, né? Era mestre, e ele nem queria. Ele recusou. Por mais que tenha oferecido, ele recusou. Mas enfim, toda essa treta aí, que tá mais explicada no vídeo dos Targaryen, se vocês quiserem ver. O que aconteceu foi que, além de toda essa galera que se candidatou e toda a galera que foi cogitada, tinha esse cara que era o Aenys Blackfire, que era o 5º filho do primeiro Daemon Blackfire, ou seja, ele já tava mais velho, provavelmente, né? Mas ele achou que ele tinha direito também ao Trono de Ferro. Afinal, ele tinha muito sangue Targaryen. O Daemon Blackfire era um cara que tinha muito sangue Targaryen, de qualquer maneira. E aí ele pensou, pô, vou mandar uma cartinha e vou dizer que eu quero também. E aí ele mandou essa carta lá pra Porto Real, dizendo que ele queria se candidatar. E o Corvo de Sangue respondeu a cartinha, ou seja, já deve ter ficado feliz, né, que responderam a cartinha dele. Falou que ele podia ir pra Porto Real de boas, que ele ia garantir a segurança dele. Ele ia poder ir lá no Grande Conselho e dizer por que ele devia ser rei. É, porque o conselho ia decidir, era todo um debate, né, pra gente ver quem que ia ser o próximo. Aí ele falou, então eu vou chegar lá, vai ser ótimo, vou defender minha causa. O que aconteceu quando ele chegou lá, Miriam? Morreu. Mataram ele! O Corvo de Sangue matou ele. Ou seja, ele foi traiçoeiro, né? Ele falou que ele prometia salvo-conduto e matou do mesmo jeito. O Corvo de Sangue foi tão zoado que ele levou a cabeça do cara pro Grande Conselho pra ficar tipo, ó, Blackfires, fica ligado aí, ó, o que vai acontecer. É o que acontece com vocês. E aí isso pegou muito mal pro Corvo de Sangue. Inclusive, quando o conselho decidiu quem seria rei e quem foi escolhido foi o Egg, né? O Aegon V. A primeira coisa que ele fez quando ele foi coroado foi banir o Corvo de Sangue, condenar ele a passar o resto da vida na muralha. Porque o que ele fez era uma coisa que botava toda a credibilidade dos Targaryen por terra, né? E essa atitude do Corvo de Sangue também deixou a galera que tava exilada, né? Os apoiadores Blackfire que estavam exilados em Essos, eles ficaram muito putos. Porque matou de um jeito injusto, de um jeito desleal, né? E isso atiçou eles ainda mais pra próxima rebelião Blackfire. E agora sim começa a 4ª rebelião Blackfire. Os Blackfire invadiram Westeros de novo, pela 4ª vez, 3 anos depois da morte do Aenys, desse jeito aí sacana que ele foi morto. Uma coisa que eu achei curiosa dessa história do Aenys e tudo, é que assim, ele não deveria ter dito que ele era o herdeiro, porque tinha esse cara aí, o Daemon III, ele já tinha sido coroado pelo Assamar. Então por que ele disse a ele que ele tinha direito? Sei lá, meio estranho. Ele quis tentar, né, Miriam? Uma chance na vida. Passar na frente do sobrinho dele, mas de qualquer maneira, né, ele não conseguiu, morreu. Tentou e se fudeu. E aí o pretendente da vez era esse Daemon III, que tinha sido coroado pelo Assamar e tudo mais. E uma coisa interessante é que quando eles invadiram, tava no finalzinho do inverno. E foi um inverno muito duro, assim, que durou 6 anos. Então eles ficaram esperando a coisa ficar feia lá em Westeros pra eles invadirem, porque, né, o inverno, vocês sabem que é super difícil. É uma estratégia interessante, assim, então você espera, né, as pessoas estarem com fome, estarem bravas com o rei, e aí tem mais chance de te apoiarem, né? E também mais chance deles perderem, né, se eles não te apoiarem. E no ano de 236, eles chegaram lá, eles chegaram perto de Porto Real e invadiram, e eles não tiveram muito apoio. O
pessoal cagou. Foi meio triste, assim, porque por mais que as pessoas tivessem ainda lembranças de que, mataram o Ennis Blackfire injustamente, ninguém mais queria muito Blackfire, tipo, o pessoal não ligou muito, Não, e pra assim. que essa treta toda? Deixa esse cara aí governar, né? Não precisa disso sim, tudo. já fazia muito tempo, né? Já foi muito tempo desde a primeira rebelião. Eu acho que é muito, tipo, sabe, Garotos Malvados, assim, que eles falam, tipo, pare de fazer fat, querer fazer que fat pegue, tipo, a gíria que a menina queria fazer, assim. Eu não lembro Tipo, ela queria, tipo, stop trying to make fat happen, it's not gonna happen. Tipo, gente, Blackfire não desiste. vai rolar, parem. Não teve muito apoio, mas rolou rebelião, rolou as tretas lá. E na batalha de... Da ponte Guaquevai. Guaquevai, Que é a o ponte melhor do rio nome. que cai, quase. Em inglês é Windwater o nome do rio, mas, tipo, é a ponte Guaquevai. Enfim, rolou essa treta lá nessa ponte. E o Sr. Duncan, o Alto, acabou matando esse Daemon III aí, que queria ser o Rei Blackfire. E, né, acho que isso meio que encerrou tudo. Não, sabe por quê? Porque o Aço Amargo fugiu de novo. Encerrou essa rebelião, porque o Aço Amargo fugiu e vai ter mais rebelião, mas não cabe nesse vídeo porque chega, tá calor. É verdade, nós estamos nossa, a gente morrendo. tá gravando no calor aqui, tá? Tá duro. Mas pois vai ter mais rebelião em um próximo vídeo, porque os Blackfire não desistem nunca, gente. E aí, sabe o que é a Quinta Rebelião Blackfire? A Guerra dos Reis das 9 Moedas, que é um tema que vocês pedem em todos os comentários de todos os vídeos. Mas pra chegar na Guerra dos Reis das 9 Moedas, a gente teve que contar tudo isso antes, que é o contexto, né? E essa guerra foi bem cabulosa, hein? Sim, então fiquem ligados nos próximos vídeos. Se você gostou, por favor, curte os vídeos, assina os nossos canais. Um beijo, até a próxima. Tchau.